Oi, pessoal! Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal. Se inscreva, caso você ainda não esteja inscrito. E hoje se prepare que a gente vai ter um papo maravilhoso com uma pessoa que tem o privilégio de desfrutar da amizade, que é o Paulo Ribeiro, arquiteto, urbanista, servidor público do Estado do Pará. Ele atualmente trabalha no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano. E a nossa conversa hoje, Paulão, primeiro, muito bem-vindo. Você é uma pessoa que tem muito para falar de sonhos e de tirar esses sonhos do papel. Falar sobre mobilidade. Então, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço essa oportunidade. Sabes que essa conversa sempre me apaixona, né? Falar de mobilidade é algo que, para mim, é muito gratificante, principalmente quando eu acho que essa conversa pode render alguns frutos, né? No sentido de sensibilizar algumas pessoas, para despertar para alguns aspectos que envolvem essa questão da mobilidade e da humanização da cidade. Perfeito, Paulão. Eu sou uma pessoa esperançosa, sou otimista realista e por isso que a gente capricha aqui no nosso canal. A gente tem certeza que nós estamos produzindo, a partir de que a gente convida, conteúdo para que as pessoas possam, a partir de uma informação, de conhecimento de qualidade, poder refletir e poder mudar de atitude, poder cobrar um pouquinho mais das lideranças dos representantes constituídos. A primeira pergunta, Paulo, que eu faço você está envolvido com o planejamento da região metropolitana em relação à mobilidade desde a década de 90. Você também é professor da universidade. A pergunta o que está sendo executado hoje é o que foi concebido em 1990, 95, 96? Porque uma crítica muito comum é que demorou tanto a sair do papel que essa tecnologia, o modal escolhido já estaria obsoleto. O que tu tens a falar sobre isso? É bom até colocar isso, porque, assim, na verdade, esses estudos se iniciaram realmente com um programa de cooperação técnica com a JICA, que é a Agência Japonesa de Cooperação Internacional, em que nós tivemos assim uma oportunidade ímpar, realmente, de firmar e que financiou esses estudos desde a década de 90. O que vem acontecendo é que eles vêm sendo atualizados, né? Evidentemente que os dados que levaram à execução desse projeto não são os dados da década de 90. Mas, assim, você vem atualizando, refazendo pesquisas, já, por exemplo, pesquisa de origem e destino, pesquisa domiciliar de origem e destino, já foram feitas 2. Aí todas as pesquisas complementares a isso, para fazer essas atualizações, também vêm sendo feitas. E a própria tecnologia vem acompanhando não só a realização dessas pesquisas que vão fazendo atualização, como o avanço tecnológico que vem sendo agregado ao veículo, no caso, que é o ônibus, né? Evidente que o ônibus que nós dispunhamos no mercado na década de 90 é completamente diferente do que nós temos hoje em termos de capacidade, de motorização, né? Hoje, inclusive, a gente já está avançando para a adoção de ônibus, incorporação de ônibus elétrico na frota e assim por diante. Então, assim, isso não é fato. Quanto à questão tecnológica propriamente dita, eu acho que é muito importante que se diga que a seleção de uma determinada tecnologia de transporte para um projeto, para atender uma determinada demanda, ela tem que ser adequada. Então, as pessoas falam isso assim, não, mas já tinha que ser metrô. Sim, mas como é que você vai conseguir o recurso para implantar um sistema de metrô? Né? Na minha área também é muito comum, porque não compra um incinerador ou até o sanitário de Marituba, mas o custo é 10 vezes maior do que a tecnologia adotada atualmente. Quer dizer, nós vamos ter dinheiro para fazer isso? Quer dizer, você tem que trabalhar com esses 2 parâmetros, custo e demanda. Se nós temos uma tecnologia que tem um custo adequado e que tem capacidade para essa demanda, e no caso é o BRT, a gente tem o BRT de Bogotá, por exemplo, são 45 mil passageiros por hora sentido. A gente está trabalhando aqui num patamar de demanda em torno de 25 mil passageiros por hora. Praticamente metade. Então, assim, a gente tem condições de atender essa demanda com essa tecnologia de BRT. Vão ter que haver outros corredores futuramente? Sim, terão que haver outros corredores, mas não adianta você imaginar que você vai ter dinheiro para botar um metrô e não vai conseguir fazer isso operar.
né? Porque a população não vai ter dinheiro para pagar essa tarifa e assim por diante. Então, a gente tem que buscar isso aí e é dessa maneira que está sendo feito. Maravilha. Eu acho que é importante também, Paulo, porque as pessoas dizem assim, nunca fizeram nada, fizeram estudos e nunca fizeram nada. As pessoas talvez não saibam que, por exemplo, a Avenida Independência e Centenário veio em um estudo dessa natureza. Perfeito. Né? O binário da Senador Lemos com a Pedro Cabral veio desses estudos dessa natureza. A duplicação da Bruno Sec com a Tapanã partiram desses estudos. A João Paulo veio a partir desses estudos. Os dois elevados lá da Júlio César com a Pedro Cabral e da Júlio César com a Centenário também vieram a partir desses projetos. Então, assim, não é verdade que nada foi feito e só agora estão fazendo. O que de fato demorou muito a ser feito e só agora está se fazendo é a parte do sistema de transporte público realmente, que só agora está saindo. Mas aqueles estudos todos que foram feitos já financiaram, já possibilitaram o financiamento de inúmeras obras, eu citei algumas aqui, mas tem muitas outras aí, que já foram implementadas aqui na região metropolitana. Perfeito, Paulo. Os recursos financeiros são limitados. Sim. Tu faz uma distinção entre o BRT metropolitano e o BRT de Belém. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque a partir dessa constatação da limitação do dinheiro, nós não podemos nos dar o luxo, né, de investir em algo que não tenha o retorno para a população, em qualidade de vida, em tempo, né, para você usufruir a sua vida. Eu quero que tu fales um pouquinho do BRT de Belém, ele está ou não sendo operado, e uma outra intervenção, que é o porto lá de Mosqueiro. Então a gente já vai partir para uma outra conversa também de transporte hidroviário, que eu quero que tu fales isso, um pouquinho dessa intervenção do BRT em Belém e também dessa, muito se fala da vocação belenense, né, para o transporte hidroviário. Esses estudos que tu participaste, o que apontaram em relação à questão do transporte hidroviário, Paulo? Bom, primeiro, em relação ao BRT municipal, eu acho que a prefeitura ela teve assim, a infelicidade de iniciar um projeto que foi iniciado de forma completamente errada, né? Está falando do senhor de uma administração lá atrás. Perfeito. Exatamente, dessa administração, em que houve assim um assodamento no sentido de fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não sei se vocês se lembram, inclusive importando estações tubo de Curitiba para tentar colocar aqui. O projeto não previa ultrapassagem, por exemplo, no Almirante Barroso. Então, houve uma necessidade... Final de mandato. Isso, houve uma necessidade enorme de fazer grandes adequações e tal, e se perdeu muito tempo com isso e um desgaste muito grande. A infraestrutura avançou, mas não avançou adequadamente. Eu acho que houve um problema de recurso, não foi feito a parte do centro, não foi feito corretamente a parte do corredor do Augusto Montenegro a partir da Mário Covas, agora que está sendo feito, então ficou com um número de estações menores, ficou apenas a canaleta, quer dizer, não houve a obra complementar, que é importante, ali tem problema de drenagem, ali tem problema que não tem calçada, não tem ciclovia, ou seja, ficou uma obra inacabada que só agora está sendo feita. E, do ponto de vista operacional, a prefeitura ainda não conseguiu resolver a situação de licitação do sistema. Você está falando de trazer inteligência, é o software, né? Foi feito... Na verdade, existe um problema legal, né? Porque a prefeitura já tentou licitar um novo sistema 2 vezes e deu deserto. Existe um problema sério na lei orgânica do município, que estabeleceu um prazo de 6 anos, no máximo, para uma concessão, e a gente sabe que 6 anos é insuficiente para que você possa retorno de investimento. Exatamente. Uma operação dessa natureza, onde há um investimento muito grande por parte do setor privado, então isso não vai conseguir bater essa conta de tarifa para pagar esse investimento todo. Bom, acredito que agora
Nós estamos perto de formalizar aí um grande acordo em que o sindicato está comprando ônibus novos, isso já foi noticiado, né? E a prefeitura se encarregou de também tentar mudar isso na sua legislação, na sua lei orgânica, e bora ver se isso mais para frente consegue avançar. Mas, com todos esses problemas, a infraestrutura está praticamente toda pronta, mas o sistema hoje está operando com uma capacidade muito pequena. Ou seja, tem muito poucas linhas que estão integradas, né? E o corredor principal está ocioso. Basta Paulo, a gente passar... Tu deste dados. Sim, Isso. a gente passa e vê. Isso. Tem dados aferindo isso? Tu falaste de Bogotá, tu falaste da previsão do nosso metropolitano. Tem dados de como está operando o BRT? Eu não saberia te dizer qual é a capacidade, quantos passageiros está transportando na hora do pico qual é a capacidade? Aparentemente baixíssimo. Mas é baixíssimo porque a gente vê que o intervalo entre os ônibus é muito grande. Então, digamos que tem um intervalo aí de 10 minutos, 15 minutos, aí tu vai ter o quê? 4 ônibus por hora, se tu calcular isso aí, é nada praticamente. Sim. Então, não chega a ser 1.500 passageiros. Aí é revoltante, Paulo. Aí a pessoa que está engarrafada, né, vendo um espaço vazio. E vendo o espaço vazio é realmente algo complicado. Então, Paulo, uma outra revolta é do povo lá de Mosqueiro. Eu frequento muito Mosqueiro, sim. Aí você vê lá aquele terminal lindo. E aí, fala um pouquinho da viabilidade. Isso é uma outra questão, Paulo, que assim, a gente tem isso como, assim, eu acho que o inconsciente coletivo todo pensa nisso, né? Que por que não tem o barco vindo de Coraci, vindo de Mosqueiro, vindo até, já ouvi falar até de Marituba ou de Ananindeua e não sei o quê. Assim, existem duas variáveis que são decisivas na questão da escolha do modal por parte do usuário de transporte urbano. A gente tem que entender que o usuário de transporte urbano ele tem um condicionamento muito severo com relação a custo e com relação a tempo. E essas duas variáveis, principalmente quando a gente fala de transporte hidroviário, elas têm uma relação direta, ou seja, quanto menor o tempo, muito maior é o custo. Então, em primeiro lugar, não adianta você achar que você vai botar um navio que foi fabricado no início do século XX, que já tem quase 100 anos, né? Que faz uma viagem de Mosqueiro para cá, demorando 1h30, se for contra a maré, e que ele vai lotar de passageiro, né? Regularmente. Exatamente. Para passear, ótimo. Para passear, tudo bem, mas tu não tem tanta gente para passear, né? A gente está falando de usuário diário, o cara que vem trabalhar e tal. Bom, a outra questão é a questão da acessibilidade ao ponto de origem e ao ponto de destino. Porque esse usuário, ele não vai fazer um deslocamento. Mosqueiro, por exemplo. Mosqueiro é uma área urbana extremamente dispersa, né? Aonde você tem na vila vamos colocar aí num raio de 1 quilômetro, né? Você tem uma população, mas você tem pessoas que moram muito distante. Então, como essa pessoa vai chegar até o terminal hidroviário para pegar um barco? Ela vai chegar de graça? Tem um lugar para ela? Ela pode vir de bicicleta, mas se ela for uma pessoa idosa, ela não tem como vir de bicicleta. E a pessoa que mora no Paraíso, na Baía do Sol? Exatamente. Como teria um lugar? Não existe integração. Então, a pessoa tem que pegar 2 transportes. Já começa daí. Outra coisa, em Belém, ela vem para ali, para o Ver-o-Peso? Ou ela vai para São Brás? Ou ela vai para o Entroncamento? Ou ela vai para Sacramento? Né? Ou ela vai para o Almirante Barroso? Não sei. Então, assim, você já limita mais uma vez aí. Mas, principalmente, essa questão do custo, né, versus tempo de deslocamento. Para você ter uma ideia, por exemplo, vamos pegar um caso de travessia, não de navegação costeira, como é o caso de Coraci-Belém ou de Mosqueiro-Belém. A travessia ela se torna muito mais viável porque é uma ligação mais direta, ao passo que o seu concorrente rodoviário dá uma volta muito grande, que é o caso de Barcarena. Então, pensa, por exemplo, você vai para Barcarena, você vai de barco ou você vai de carro? Vai pegar a alça, vai dar uma volta pegando a BR engarrafada e tal? Não. Mas o barco para Barcarena, que é rápido, é uma viagem de 40 minutos,
está custando R$12. Porque é uma lancha que desenvolve uma velocidade, né, que não é igual a esses navios que fazem essa viagem nesse tempo. Então, quer dizer, para você ter essa velocidade, são motores que operam com alta rotação, que têm um consumo de combustível altíssimo, o valor da lancha é muito maior, a capacidade é pequena, são lanchas de 70, 80 passageiros no máximo, né? Mas você tem ali, saindo do Ver-o-Peso, indo para Barcarena, de manhã, um intervalo de 5 minutos, com várias lanchas saindo o tempo todo, né? Pagando, o usuário pagando R$12 por uma viagem de 40 minutos. Quer dizer, é difícil você concorrer com um ônibus urbano, né, que custa R$4, né? Que está custando agora. Então, assim, essas questões fazem com que o transporte rodoviário realmente, nessa navegação costeira aqui, no caso de Belém, na minha visão, eu não consigo ver viabilidade. Mas aí podia subsidiar. Bom, mas aí se pode subsidiar o rodoviário, que é um subsídio mais barato, né? Inclusive, nesse acordo que foi feito, o Estado está entrando com um subsídio, porque o óleo diesel vai ter o desconto, não vai ter o ICMS, a parcela do Estado do ICMS do veículo também foi tirada, né? A Prefeitura está abrindo mão do ISS, da taxa de regulação e assim por diante. Então, são formas de subsidiar para diminuir o custo, né? Para ver se consegue ter uma tarifa mais palatável. Perfeito. O fato é, só assim para digamos assim, fechar, o fato é que você não vai conseguir. Eu estou para ver um lugar no mundo onde você consiga ter um serviço de transporte urbano de qualidade em que o custo desse serviço seja pago integralmente só pelo usuário, né? Não tem como. Você é uma pessoa que conhece várias cidades em todo lugar aí também e sabe disso. Quer dizer, não existe um sistema onde você tem, esse sistema de transporte ele é bom, né? E ele é pago somente pelo usuário. Não existe. O subsídio, estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo. Exatamente. Hoje está se discutindo muito tarifa zero. Isso. Só que você está, a partir, de novo, da limitação dos recursos financeiros públicos, você vai colocar dinheiro em um lugar, vai faltar em outro lugar. Tarifa zero, por exemplo, é uma coisa que cidades pequenas, onde você tem uma quilometragem pequena e que atende uma grande quantidade de pessoas, cidades pequenas e ricas, vamos colocar assim, né? É melhor, às vezes, ter tarifa zero do que ter um custo enorme para administrar uma tarifa. Entendeu? Porque tu paga um pouquinho mais, gasta um pouquinho mais, mas está ali a tarifa zero, está todo mundo feliz. Agora, uma cidade como Belém, que você tem uma quantidade enorme de linhas, com uma quilometragem enorme, quer dizer, também não pode dar tarifa zero só para uma área, tem que dar tarifa zero para todo mundo. E aí o custo vai lá para cima. E aí, realmente... Paulo, conversamos até agora sobre mobilidades e grande deslocamento. Vamos pensar agora em mudar a escala. Então, vamos pensar na pequena mobilidade ali, da pessoa sair da sua casa para ir numa padaria, para ir numa praça, na microacessibilidade. E a partir daí, vamos falar de calçada, vamos falar de um tema que eu sei que tu adoras, que é o cicloativismo. Então, como é que tu classifica hoje Belém nesses aspectos da micromobilidade? Pois é, Paulo, isso assim, é muito... Para mim, eu sou realmente um apaixonado pela mobilidade ativa, né? Na verdade, eu acho assim que você, por exemplo, se a gente for falar de calçada, eu digo sempre assim que ao chegar numa determinada cidade que você não conhece, você consegue ver o seu grau de desenvolvimento, de preocupação com o cidadão pelas calçadas, né? A calçada é aquele espaço público onde o cidadão tem a melhor, digamos assim, participação, contribuição, em todos os sentidos, né? É na calçada que se dão as relações sociais, é na calçada que todos realmente andam, não só aqueles que têm o privilégio de ter um carro, né? Uma condição mais especial de mobilidade. Todo deslocamento, toda pessoa, ao fazer um deslocamento, ele é, antes de tudo, um pedestre, porque
mesmo que você ande só de carro, na hora que você vai pegar o seu carro, quando você não está saindo de dentro da garagem, você vai andar um pouquinho na calçada. Então, a calçada deveria ser assim, em vez de ser a rua, deveria ser o espaço prioritário da cidade. Concordo plenamente. De preocupação, de cuidado, de atenção, de conservação e assim por diante. Paulo, só um parênteses te interrompendo. Todos nós estamos acompanhando os dados que o IBGE está soltando. Sim. Nossa população está envelhecendo. Sim. Existem algumas projeções que estão sendo agora refeitas para a Europa que mostram que os seres humanos estão vivendo mais, estão tendo mais longevidade. Isso muda, é até um cenário distópico. Sim. Então, de novo, essa questão da calçada, da acessibilidade, de eliminar os obstáculos, porque cada um de nós vamos precisar né, de mais fluidez no pequeno deslocamento. Sim. Pois é, e em Belém, é engraçado, você percebe, assim, Belém na sua trajetória teve vários momentos, né? Então, houve um momento em que, quando não havia o veículo motorizado, né, não havia uma preocupação muito grande com a calçada, porque a circulação ela se dava. A calçada, na verdade, ela separava um pouco mais assim, ela protegia a casa, mas ela não era propriamente um espaço de circulação, porque o espaço de circulação era na rua, já que os veículos não eram motorizados. Eu estou falando aí da Cidade Velha, daquela parte mais antiga da cidade. A partir do momento, aí já vamos pegar aqui do ciclo da borracha para frente, final do século XIX para frente, né, você já começa a ter a presença dos veículos motorizados, e aí a gente tem, por exemplo, o bairro do Marco, que foi assim, um projeto, uma preocupação muito grande, já com uma inspiração daqueles grandes bulevares franceses e tal, com ruas, com as avenidas de 44 metros, assim por diante. Então, tu já tens um espaço digno de calçada naquilo que foi pensado. Mas se você vai para as periferias, né, que cresceram a partir daí, mas cresceram de uma forma desordenada, o que acontece na prática é o seguinte: fazer calçada aumenta muito o custo, porque fazer calçada implica em resolver o problema de drenagem. Então, as administrações apenas asfaltam as ruas e deixam a calçada. É isso que acontece no processo de pavimentação das periferias. E aí a calçada ela vem depois sendo feita pelo próprio morador, da maneira como ele bem acha melhor, bem entende. Então, a declividade, o desnivelamento, o tipo de revestimento, os obstáculos e tal. Até pouco tempo, ainda era senso comum que a calçada era a responsabilidade do morador e não do poder público. Sim. Quer dizer, é uma distorção absurda, né? Quando a calçada deveria ser o espaço prioritário dentro do espaço público, do logradouro público, né? Então, assim, o que a gente tem, na verdade, são condições precaríssimas de circulação. Belém é uma das cidades que tem um dos piores índices de caminhabilidade, isso já foi relatado, algumas pesquisas aí mostrando isso, dentro das capitais brasileiras. E, infelizmente, a gente não consegue. Seja por essa questão que eu te falei agora, né, das calçadas feitas. Então, a gente tem problemas de falta de nivelamento, de piso inadequado, de obstáculos, de postura, porque passa a ser um espaço, aquele negócio é público, então não é de ninguém. Sim. Ou seja, e aí você tem... Tem até poste no meio da calçada. Todo mundo tem exemplo. Tem jardineira que pega todo o espaço da calçada, tem gente que ocupa mesmo, e mesa de bilhar, e tudo, né? Estacionamento, né? Pior condição possível. É uma pena, né? É uma pena porque, assim, isso é algo que tem um impacto negativo no sentido de que as pessoas abandonam a calçada, né? As pessoas evitam usar a calçada. Tanto é que é muito comum uma prática nossa andar, pegar um carro para ir para qualquer lugar, para quem tem carro, quem não tem carro não vai, né? E esse abandono da calçada leva ao abandono da rua, do espaço público. E aí o abandono do espaço público, a morte da rua é o que há de pior para uma cidade, né? Aí esse espaço fica relegado muitas vezes. Aí isso favorece criminalidade, favorece uma série de outras questões negativas que vêm
bem junto. Perfeito, Paulo. Então, isso aí é uma pergunta muito comum. Então, reforçando a partir da fala do Paulo, que nós já tínhamos comentado, responsabilidade da concepção, da construção da calçada é do poder público, a manutenção Tem que ser. também. Tem que ser. Porque a pessoa acha que o poder público constrói e o privado ele tem que manter. Não. O poder público ele pode e deve fiscalizar, Sim. mas o fato é que a responsabilidade é dele. Paulo, falamos de pedestrianismo, falamos de deslocamento a pé. Agora vamos falar um pouquinho de bicicleta, que eu sei que é uma Sim. paixão tua também. Sim, pois é. Como é que tu avalias a rede de ciclofaixas, Pois a qualidade das mesmas? Bicicleta é um outro aspecto assim que eu acho da maior relevância, né? Quando a gente está falando de mobilidade em Belém, região metropolitana, a gente tem que, em primeiro lugar, separar aqueles grandes deslocamentos dos deslocamentos mais curtos, que possam ser feitos de bicicleta, por exemplo, e até a pé. Nesse sentido, não que ninguém possa se deslocar diariamente de bicicleta, por exemplo, de Coraci para Belém ou de Ananindeua para Belém. Até porque isso existe. Existem Eu me lembro muitas daquela pessoas. pesquisa que tu me Isso. falaste em outra oportunidade, Exato. que de uma maneira impressionante, Isso. muitas pessoas Isso. faziam... Fazem esse tipo de deslocamento. E, pensando nisso, evidentemente que essas grandes redes cicloviárias são fundamentais. O projeto do BRT, por exemplo, metropolitano, ele contempla as ciclovias segregadas nos dois lados da BR-316, desde Marituba até o entroncamento, e aí depois uma conexão com a ciclovia da Almirante Barroso, né, com a ciclovia da João Paulo. Excelente notícia. Ou seja, fazendo com que uma pessoa, por exemplo, possa vir numa rede cicloviária de Marituba e chegar na Universidade Federal do Pará, pegando a João Paulo, né, e pegando a perimetral. Ou chegar no Portal da Amazônia, pegando ali a primeira de Queluz, ali por trás do terminal rodoviário, pegando a Mundurucus e descendo até o Portal da Amazônia. Eles são grandes deslocamentos de bicicleta. Mas, evidentemente, que isso já é algo de uma população muito, muito pequena. Sim, restrito. Né, que tem essa capacidade, inclusive física, de fazer esse tipo de deslocamento. Sim. Né? E aí a gente não pode, digamos assim, dizer que toda a população vai poder fazer Querer isso. adotar isso como Agora, quando você pega, aí só para te dar esse dado, né, vamos pegar assim, um raio de 6.600 metros, que é justamente a primeira légua patrimonial. A primeira légua patrimonial é aquela primeira porção de terra que a coroa portuguesa doou para o município de Belém, lá em 1623, para a formação da cidade de Belém, que é justamente, como se você fizesse um compasso, botasse a ponta seca no Forte do Presépio e passasse, e coincide com o que é hoje a perimetral Doutor Freitas. Perfeito. Então, essa é a primeira légua patrimonial de Belém, que é por isso que o nome do bairro é do Marco, porque ali no Marco, com a Doutor Freitas, no Almirante Barroso com a Doutor Freitas, tem um marco da primeira légua, né? Que é ali. Ainda existe o marco? Existe, está lá, perdido, Perfeito. coitado, no meio ali. Tem que dar esse destaque, né? E tal. O marco Exatamente, é o marco uma... da primeira légua. Isso, é um objeto, né, para poder fazer... falo, né, inclusive. Exatamente. Tem também um lá no Carmo e tem esse lá colocado. Tem na e depois Praça Dom Pedro, isso, que é do também Tratado de Tordesilhas. Isso, lá no caso é isso. Então, pois é, esses 6.600 metros que eu estou colocando aqui, essa já é uma distância absolutamente acessível para uma porção, uma parcela muito maior da população. Sim. Porque você andar 6 quilômetros de bicicleta é um deslocamento de meia hora. No máximo. No máximo. Parando. Né? Parando. Passeando. Parando porque Passeando. nem todo mundo pega a bicicleta como para fazer. Sim. Né? Não, passeando. Né? O cara está fazendo aqui deslocamento, uma cargueira, uma bicicleta mais vagarosa e tal, está levando alguém na garupa e tal. Então o cara está ali devagar. Então é um deslocamento perfeitamente acessível. Numa cidade que é plana, que esse seria um grande obstáculo, e é pobre. Ou seja, é um deslocamento gratuito. Então, quando a gente fala em mobilidade, a gente não pode restringir, a gente tem que ampliar ao máximo. Quando você tem um modal que praticamente, que gratuitamente, porque hoje em dia você, por exemplo, você pode financiar uma bicicleta com o valor que você gasta de passagem de ônibus por mês. Com certeza. Entendendo? E
você tem a possibilidade de ampliar muito a sua condição de mobilidade. E, indiretamente, melhorar a sua condição de saúde, manter a sua certeza. condição. Aí você vê os benefícios disso. Você melhora a tua condição de saúde, você não impacta, né, na questão de emissão, né? Você não ocupa espaço, porque a ocupação do espaço viário é uma preocupação também, né, porque a gente não tem espaço viário, a ocupação do espaço viário é mínima pela bicicleta. Você tem total flexibilidade, não ocupa espaço para estacionar, né? Ou seja, tem uma série de vantagens. Então, a bicicleta ela precisa ser priorizada. Então, assim, ó, mobilidade, região metropolitana de Belém, curta distância, calçada, ciclovia. Perfeito. Né? Calçada, ciclovia, estacionamento de bicicleta. Tá. Longa distância, transporte público, por ônibus, integração de rede. É isso. Tem que botar isso para fazer a cidade rodar. E aí, eu até reconheço nessa administração uma preocupação em ampliar a malha cicloviária. A gente tem visto que está ampliando. No primeiro momento a gente achou que ia ser mais rápido, depois a coisa começou a ampliar um pouco mais. Mas eu acho que precisa haver um cuidado muito grande com a questão da segurança. Tá? E existem alguns projetos cicloviários que me deixam assim bastante irritados assim de ver. Até como usuário. E eu como usuário, inclusive, né? Eu acho que é importante, em primeiro lugar, esses corredores onde você tem ciclofaixa, eles precisam ter controle maior de velocidade. Se você passa hoje, por exemplo, na Governador Zé Malcher, você vê que tem, eu acho que uns 4 radares na Governador Zé Malcher. Um pouquinho mais agora, porque também tem o radar do ônibus. Pois é, o meu carro, ele avisa. Então, assim, o Governador Zé Malcher o tempo todo tá dando aquele aviso e tal. Mundurucus, que tem bicicleta, não tem nenhum. Que tem uma ciclovia, não tem nenhum. Tem um na Mundurucus com o Padre Eutíquio. Então, pois eu praticamente ando no Mundurucus mais da Quintino para baixo. Então, precisa ter um controle de velocidade maior. Controle de invasão de motocicleta. Hoje em dia, a maior ameaça para o ciclista no trânsito é o motociclista. E aí, por exemplo, a gente vê, algo assim, para mim, inadmissível, eu diria até revoltante. Você vê, por exemplo, fazer uma ciclovia na João Paulo, junto ao canteiro, ou seja, já que é junto ao canteiro, você não tem nenhuma interferência. Você não tem rampa de calçada, de garagem, você não tem posto de gasolina, é junto ao canteiro. Por que não segregar? Aquela ciclovia, ela é hoje uma ciclovia assassina. Sabe? Ela é um corredor de motocicleta. Ainda hoje de manhã eu passo muito por ali, porque quando eu vou na obra, eu passo por ali de manhã cedo. A quantidade, eu até postei aqui no Stories, fazendo um comentário sobre isso, né? A quantidade de motocicleta andando naquela ciclovia, e a gente tem muitos relatos de ciclistas sendo batidos por esses motociclistas. Quer dizer, se a ciclovia está ali, junto do canteiro, por que não virou? Por que ela não ficou segregada? Sabe? Por que você deixa uma ciclovia só com uma sinalização, uma ciclofaixa, na verdade, e que faz com que, num corredor, onde quando ele está congestionado, o motociclista vem e sobe? Porque a gente sabe que não vai conseguir ter um agente da CEMOB ali todo dia, toda hora. Né? Então, a segregação é fundamental, porque a segregação, ela, eu sei que vai ter algum motociclista que vai conseguir passar menos a segregação, mas ela vai conseguir, com certeza, restringir muito essa circulação. Então, é preciso que, em primeiro lugar, haja uma preocupação maior com esse aspecto da segurança quando você está aumentando essa malha cicloviária. Né? Porque, senão, a gente aumenta o uso da bicicleta, porque é uma necessidade, mas, assim, vai aumentar também o número de acidentes, e esses acidentes muito graves. Paulo, tu tocaste em 2 pontos, na minha opinião, fundamentais. Um da fiscalização e outra a questão da segurança. E eu percebi que durante a pandemia a desordem em relação ao descumprimento por parte do motociclista aumentou muito. Sim. Então, inclusive, não só
em ciclofaixa, mas inclusive não respeitando tudo. sentido. Calçada, sentido de mão. Não, tudo. virou uma baderna. Sim. Então, esse eu concordo contigo, não só para o ciclista, mas inclusive para pedestre, aí que eu queria chegar. Muitos motociclistas invadindo, inclusive, o espaço que deveria ser exclusivo do pedestre. Paulo, que é bom durar pouco, né? Já estamos caminhando para o fim. Nós conversamos aqui sobre, de uma maneira muito didática, muito pedagógica tua, sobre os problemas, como resolvê-los. E eu não tenho dúvida, para nós alcançarmos a Belém que nós queremos, as vias, sejam elas para pedestre, no caso, para o ciclista, mas também para o transporte de massa, elas têm que vir na frente do transporte privado. Paulão, tem mais alguma coisa que eu deixei de perguntar? Alguma coisa que você queira comentar em relação a Belém dos nossos sonhos? Na verdade, isso é um tema que dá para conversar muito. Tem algumas outras coisas, né? Mas eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que os deslocamentos da cidade, eles são parte da vida da cidade, né? Da vida no sentido da sua economia, no sentido da sua cultura, da sua identidade, da sua existência como uma aglomeração de pessoas e tal, né? E aí, evidentemente, que para isso é preciso realmente ter um cuidado muito grande com a mobilidade. E as vias é como se fossem as artérias, né? O que eu vejo assim é que, por exemplo, a questão do estacionamento em Belém, ela é muito permissiva, né? Ou seja, a via é a infraestrutura mais cara que você tem, né? E você ocupa parte dela com veículos parados, é como se você estivesse privatizando aquele espaço, que é um espaço tão importante, né, para toda essa vida. E tão caro, né? Tão caro, tão importante para toda essa vida da cidade. Então, eu acho que isso é um princípio básico aí. E Belém, eu acho que merece todo esse cuidado, realmente. Paulo, eu concordo plenamente contigo. Daria para nós conversarmos horas. Educação no trânsito. Sim. O belenense, ele em regra acaba não respeitando e aí para de uma maneira provisória, né, em dupla faixa, tripla faixa, em algumas instituições de ensino. Sim. Então nós precisamos avançar muito e, de novo, tocamos no aspecto importantíssimo da educação, mas falamos hoje também sobre fiscalização e infraestrutura. Só que a infraestrutura, que acaba sendo um componente muito oneroso, ela poderia ser melhor aproveitada caso a nossa população fosse mais bem educada e no processo de educação tem a imposição do limite que também tem a ver com a fiscalização. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Sempre é um prazer conversar contigo. E, meu amigo, saiba que esse nosso canal é um canal onde nós acreditamos que as boas ideias, elas estão sendo lançadas ao vento, mas também estão sendo colocadas em prática, como é o teu caso, pelas tuas posições. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Paulo. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, a gente pede a colaboração de vocês. Se inscrevam no nosso canal e a gente vai ficar aguardando aí as perguntas que a gente vai fazer chegar ao Paulo. E a gente vai também colocar o crédito das redes sociais do Paulo Ribeiro, que, repito, é professor, mas também tem a oportunidade de fazer planejamento, de conceber o transporte metropolitano na região metropolitana há muito tempo e também vê isso na prática, já que ele está nas obras que estão materializando as ideias que ele liderou e continua liderando por muito tempo, de técnicos muito competentes, inclusive com apoio, falaste da equipe japonesa, da JICA. Então, agradecer também a esses programas. Um grande parceiro, grande parceiro do Estado do Pará, há muito tempo, né? Ainda hoje nós tivemos aqui a presença de um dos representantes-chefe, do representante-chefe do escritório da JICA no Brasil, visitando a obra, e que tem sido assim um parceiro muito grande nosso em todo esse projeto. Nada e ninguém faz sozinho. Grandes coisas, são necessários bons parceiros. Então, bem lembrado aí, Paulão. Pessoal, vamos em frente.